Oi, pessoal. Todos nós temos necessidade de segurança. Isso é algo que acontece desde o momento que nós nascemos, isso é algo que acontece na humanidade como um todo. E por conta dessa necessidade de segurança, a humanidade acabou construindo a sua estrutura social, a sua estrutura política, a sua estrutura econômica e a sua estrutura religiosa, de modo, a se sentir protegida por essa estrutura contra eventuais fatos que venham fazer com que ela tenha sua existência ameaçada. Na verdade, por trás de tudo isso está o medo da morte. O homem nunca aceitou a ideia da morte e, portanto, ele vive como se isso nunca fosse acontecer, né? Mas em função desse medo, em função de tudo isso, ele foi construindo essas estruturas para que essas estruturas elas funcionem como amortecedores para que ele não tenha que encarar a ideia, né, da sua fragilidade, da sua mortalidade e coisas desse tipo. Isso vai acabar tomando conta da vida dele de um modo bastante intenso. Lembre-se, né, aquela história que a gente comenta da personalidade que se constrói em volta da sombra, em volta dos nossos medos, das nossas inseguranças, né? É exatamente isso que acontece aqui. A gente precisa, de certo modo, dessas estruturas para que a gente não entre em contato com o nosso medo primordial. Assim como, né, a gente constrói as nossas estruturas de personalidade para que a gente não entre em contato com as nossas fragilidades. Desse modo, essas estruturas, né, se por um lado elas são boas, por outro elas impedem o homem de entrar em contato com aquilo que é essencial nele mesmo. Ou seja, ele está sempre fugindo, né, para não ter que enfrentar essas ideias, essas questões. Ocorre que de tempos em tempos é necessário que o homem olhe para si mesmo. Eu acho interessante as pessoas, elas há tanto tempo elas estão falando a respeito de nova era, de novo mundo, de um novo padrão de pensamento, um novo padrão social. E, no entanto, quando começa a acontecer um processo que nos obriga a isso, as pessoas elas recuam, elas têm medo, elas não querem, elas entram em pânico, elas entram em desespero. Exatamente isso que a gente está vendo agora. Porque, na verdade, não existe uma outra maneira da gente se modificar, a não ser que a gente olhe sinceramente para os nossos medos, para as nossas inseguranças, para as nossas vulnerabilidades e assim por diante. É necessário que nós tomemos consciência de quem nós realmente somos, né? Ou, caso contrário, a gente vai continuar construindo uma sociedade, vai continuar construindo um mundo onde a gente continuará sendo enganado o tempo todo por todas as instituições, né? Sejam elas civis ou religiosas, que forem surgindo a partir desse novo mundo. É bonito tudo isso que a gente está vendo, mas ao mesmo tempo é desesperador para a maioria das pessoas. Por quê, né? Porque o que ocorre para que a gente entre em contato com a nossa sombra, entre em contato com as nossas inseguranças, é necessário que se manifeste o imprevisível. E todos nós temos pavor do imprevisível. Nós somos criados de maneira a que nós temos a necessidade de estar no controle das situações, né? Nos foi passado que a questão de estar no controle da situação também, né? Também é uma questão de proteção e de segurança, né? Tanto que aí a gente acredita, né, que aquelas pessoas que são mais evoluídas, elas têm de certo modo um certo controle da situação, né? Eles são videntes, eles sabem o que vai acontecer lá na frente, então eles já se precavêm, né? E é sempre alguma coisa desse tipo que a gente espera, né? É o negócio da carteirada, né? Todo mundo quer estar protegido, quer estar poupado de certo modo, desses momentos difíceis que a humanidade tem que passar. Mas, na verdade, ninguém é poupado disso. As grandes provas da humanidade são provas que todos nós temos que passar
independentemente de nós estarmos filiados a esse ou aquele aspecto, a esse ou aquele grupo, a esse ou aquele país e assim por diante. Quando a gente vê o Apocalipse, quando a gente vê a astrologia, né, é bem claro que não se tem ideia do que vai acontecer. Por isso essas previsões, elas são dadas a partir de símbolos, porque um símbolo ele tem uma capacidade de englobar uma série de questões que nós não temos capacidade de ver, porque os símbolos, na verdade, eles são como se fossem indicadores do imprevisível, né? Mas lembrando que o imprevisível, ele nunca vai acontecer da maneira que nós imaginamos, caso contrário, ele não é imprevisível. É importante que a gente perceba isso. Estamos vivendo um momento maravilhoso, conforme eu venho frisando aqui, e ao mesmo tempo bastante difícil. É um momento onde nitidamente está se percebendo a construção de um novo mundo, de uma nova sociedade, a construção de novos valores, etc. Mas para que isso aconteça, a gente precisa encarar o velho, precisa tomar consciência daquilo, precisa tomar consciência de tudo aquilo que nós escondemos, né, dentro dessa estrutura. Assim como, como eu já disse em outros vídeos, que a gente nasce e os nossos medos, nossas inseguranças a gente vai escondendo, e a gente vai construindo uma capa personalística, de modo que a gente seja aceito, de que a gente tenha a sensação de pertencimento, etc. Na humanidade como um todo, isso vai ocorrer também, e essas estruturas que ela vai construindo são estruturas que, na verdade, elas vão escondendo cada vez mais aqueles medos e aquelas questões que são o ponto principal que ela deveria de combater. Ou seja, ela vai fugindo, ela vai passando o tempo, ela vai fugindo cada vez mais daquilo que ela teria necessidade de encarar. E num determinado momento em que ela é obrigada a encarar tudo isso, ela se desespera, ela esperneia, e é bastante interessante isso. Se a gente fizer uma analogia entre a questão do desenvolvimento da sociedade e a questão dos circuitos neurais, nós percebemos claramente que nós estamos no momento de quarto circuito neural. Ou seja, o primeiro circuito vai falar do bebê, o segundo circuito vai falar da criança, o terceiro circuito vai falar da adolescência, e agora chega um momento em que nós precisamos atingir a idade madura. E a idade madura, ela representa a morte da infância, a morte da adolescência, a morte da infantilidade em nós. E, no entanto, a gente continua agindo, se negando a tudo isso, e acabamos agindo como crianças berrentas, acabamos agindo como adolescentes rebeldes e coisas do tipo. É bastante importante que a gente perceba que tudo isso que está nos acontecendo é um chamado para que nós cresçamos, para que nós possamos evoluir como humanidade, já que está para se manifestar um avatar referente a um estágio de quinto circuito neural, um estágio como nunca a humanidade teve até hoje. E, no entanto, nós queremos continuar sendo crianças, queremos continuar sendo adolescentes rebeldes, sem causa, esperando que a manifestação do avatar, por si só, ela já resolva todos os problemas e a gente não tenha que mudar, a gente não tenha que se transformar, a gente não tenha que morrer, de certo modo. Por quê? Porque existe a necessidade de que tudo aquilo que já não faz parte do novo tempo, do novo ciclo, acabe morrendo. Isso é simbólico, mas de um certo modo também acaba sendo o objetivo. Por isso eu venho falando que esse ano de 2021 é um ano plutônico. Plutônico porque eu associo 21 ao arcano 21, arcano 21 a Plutão, e é um ano onde nós estamos sendo obrigados a mergulhar dentro de cada um de nós, estamos sendo obrigados a nos deparar com as nossas sombras, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas inseguranças todas e assim por diante.
E essa condição que nós estamos passando agora é uma condição que está nos levando a tudo isso. Eu estou vendo esse momento que a gente está atravessando como sendo aquele momento que a mitologia descreve, no qual Ulisses ele teria que passar por um local onde havia muitas sereias, né? Ele estava de barco e ele teria que passar por um local onde havia muitas sereias, e os marinheiros, ao ouvirem os cantos das sereias, eles se atiravam enlouquecidos no mar e acabavam sendo devorados. Ulisses, então, ele pede para ser amarrado no mastro e que coloquem cera nos ouvidos dele, nos olhos dele, para que ele não escute, para que ele não veja e ele consiga passar por aquela situação. É exatamente esse o momento que a gente está passando. Quando eu passei pelo meu processo de depressão, né, o processo de depressão que tem a ver com o confronto da sombra, que tem a ver com a questão da consciência, noite escura da alma e etc., era nítido que havia momentos em que a gente precisava tomar essa atitude com a gente mesmo. Caso contrário, a gente seria devorado, a gente seria destruído pelas nossas próprias emoções, né? E os nossos próprios pensamentos desequilibrados, alimentados por essas emoções. E nesse momento é importante que a gente não se deixe levar por tudo isso, para que a gente possa ter a nossa saúde mental resguardada, né? Percebam, a humanidade está passando por um imenso processo depressivo, onde ela está sendo obrigada a ver tudo aquilo que ela criou e descobrir que tudo aquilo que ela criou, na verdade, não serviu de nada. Ver que se não existe educação, se não existe evolução, né, todas essas coisas aquarianas, né, ligadas ao novo ciclo, né, essas questões espirituais, etc. Se não existe nada disso, não adianta, né? A humanidade ela acaba sendo muito autodestrutiva. Na verdade, o que a gente está percebendo na sociedade é o quanto o homem é autodestrutivo, sabe? O quanto ele fica preso nas suas birras, nos seus conceitos, nos seus valores, igualzinho àquela criança que não quer mudar, né? E que, na verdade, ele preso a tudo isso, ele vai se autodestruindo, né? Ele vai se autodestruindo e vai destruindo tudo aquilo que está à volta dele. É nítido isso, né? E nós somos assim. A nossa estrutura é assim, né? Por quê, né? Volto a dizer, porque a gente construiu uma casca que nos impede de entrar em contato exatamente com aquilo que a gente precisava encarar desde o momento, aquilo que a gente precisava transformar desde o momento, e a gente vem fugindo, a gente vem fugindo, a gente vem fugindo, até, né, que, como eu já disse, né, acabei de dizer, chega um momento inevitável em que a gente tem que fazer isso. Eu acredito que é importante a gente pensar isso nesse momento. O nosso ego inferior, ele tem necessidade do controle absoluto das coisas. Nós temos a necessidade de controlar as coisas o tempo todo para que nós nos sintamos seguros. Então, né, dentro dessa situação, né, o que a gente acaba percebendo, né, não adianta eu me controlar, eu tenho que controlar o vizinho, eu tenho que controlar o mundo, né? Se não sou eu que controla, tem que ter alguém que controle, né? A ideia de controle, ela surge com toda a força, porque essa questão do controle, né? A gente cresceu acreditando, né, que uma vez sob o controle da situação, nada nos acontecerá, né? Mas existe o imprevisível, como a gente já vem falando, né? O imprevisível, no meu entender, é a presença da divindade, porque diante do imprevisível, a gente acaba mostrando quem realmente é. Diante da nossa necessidade de controle da situação, quanto mais nós perdemos o controle da situação, mais a gente vai se sentindo inseguro. Quanto mais inseguro a gente se sente, mais os nossos mecanismos de biossobrevivência eles vão sendo disparados. Isso vai fazendo com que a gente vá ficando cada vez numa situação parecida com uma bola de neve. Ou seja, né, ela tende a piorar cada vez mais,
E quando a gente menos espera, a gente está aprisionado nessa situação. Nos tempos que nós estamos vivendo, está acontecendo isso. A gente fica vendo as notícias de tudo aquilo que a gente não pode ter o controle, e a gente vai se sentindo impotente perante tudo isso. E quanto mais impotente a gente se sente, mais inseguro a gente se sente. E quanto mais inseguro a gente se sente, mais medo a gente sente. E assim por diante. Percebam, né? A gente, diante do imprevisível, a gente corre para o passado para tentar resguardar aquilo que a gente traz, ou aquilo que a gente tem. Isso é bastante interessante no que diz respeito à nossa formação humana, né? Porque nessas horas a gente percebe que ninguém pensa no futuro e está todo mundo preocupado em olhar para o passado para que as coisas voltem a ser exatamente da maneira como elas eram, como se aquilo fosse um mundo maravilhoso, como se aquilo fosse um mundo perfeito, coisa que não é, né? Mas na verdade a questão de encarar os medos é algo que ninguém quer saber. Ou seja, né, o imprevisível é o grande mestre que surge, é a grande oportunidade que nos traz a grande transformação. O imprevisível, ele pode ser associado ao planeta Urano, que é o regente de Aquários. A era que nós tanto falamos, que nós tanto esperamos, é a era do imprevisível, né? E, na verdade, diante de tudo que está acontecendo, a gente percebe o quanto as pessoas elas não estão preparadas para isso, né? Porque, volto a dizer, o imprevisível ele faz com que nós nos mostremos como nós somos, né? E ninguém quer se mostrar como é. As pessoas querem se manter por trás daquelas estruturas que elas criaram, por trás daquelas máscaras, por trás disso tudo que a gente vem falando aqui. Diante do imprevisível, o que a gente deve fazer? Né, eu me lembro muito da figura do Buda nessas horas, o Buda meditando debaixo da árvore, né, todas aquelas dificuldades acontecendo, aquelas ameaças, aquelas questões todas, né, e ele debaixo da árvore assim meditando, sabe? O que é isso? Isso representa, né, o momento em que nós temos que mergulhar dentro de nós. A única saída que existe é para dentro. Não existe saída para fora. Para fora só existe caos, só existe medo, só existe insegurança, só existe histeria coletiva. O mundo que nós conhecemos está convulsionando, né? E sair para o lado de fora e tentar controlar tudo isso é suicídio. A gente não tem como fazer isso. A saída agora, a saída está do lado de dentro, para que a gente se volte para dentro de nós, para que a gente consulte as nossas crenças, consulte os nossos aprendizados, consulte a nossa experiência. Agora é o momento em que a gente está sendo posto à prova, e o momento em que estamos sendo postos à prova é um momento de profunda reflexão, é um momento de profundo encontro com o nosso eu interno. Entendamos isso. Eu acredito que esse momento que nós estamos passando é um momento maravilhoso, mas a gente precisa entender que esse imprevisível, na verdade, ele faz parte disso que nós temos que atravessar para que a gente possa se transformar. Né? Caso contrário, a gente fala das provas que nós temos que passar para que a nossa consciência ela tenha um processo de crescimento, um processo de ascensão, né? E realmente as provas elas acontecem dessa maneira, né? Ou a gente imagina que a gente vai colar na prova e a gente vai conseguir passar, né? Nas questões evolutivas não existe essa possibilidade, né? Nas nossas estruturas que a gente constrói, né, de modo a nos garantir a segurança, isso pode até acontecer, mas nas questões naturais isso não ocorre. Precisamos entender isso. É importante que a gente entenda tudo isso, porque, na verdade, volto a dizer, a partir do momento que a gente perceber tudo isso e percebemos a grande importância do momento que nós estamos passando em termos evolutivos, vai ser um momento bastante grandioso, né? Uma oportunidade ímpar para que a gente consiga, como humanidade,
dá um grande salto. Só que é claro, né, para que isso aconteça, as feridas elas têm que ser expostas, os medos têm que aparecer, as inseguranças têm que aparecer, né? Isso não faz parte de política, isso não faz parte de religião, isso não faz parte de nada, sabe? Isso faz parte de um movimento muito maior, sim, que nos faz questionar a política, nos faz questionar a religião, nos faz questionar tudo aquilo que nós criamos. De que serviu tudo aquilo que nós criamos? Né? Agora a gente está vendo o resultado de tudo isso. Eu acho extremamente belo a gente pensar que algo tão pequeno como um vírus, ele pode estar fazendo tudo isso. Aí vem aquelas pessoas que falam, não, isso é implantado, isso é aquilo, isso é outro, né? Na verdade, astrologicamente, isso já vinha sendo avisado há muito tempo, né? E se isso foi implantado ou não, de certo modo está servindo como ferramenta para que aquilo que está escrito nas estrelas, aquilo que está determinado pelos astros, venha a acontecer, já que estava determinado que a humanidade ia passar por uma imensa prova, né, a partir do ano de 2020, agora 2021, até comecinho de 2022, né? Em 2024 nós vamos ter outro sopetão aí quando Plutão entrar em Aquário, né? Ou seja, muito daquilo que a gente acredita que a gente está superando hoje e que, na verdade, uma vez essas questões elas sendo resolvidas, elas não voltarão mais a acontecer, né? Na verdade, lá na frente, elas vão acabar ressurgindo novamente, fazendo com que a gente preste atenção, né? Preste atenção no quê? Nos nossos medos, nas nossas inseguranças, na nossa necessidade de controle, né? Nas nossas sombras, né? Em tudo aquilo que a gente faz questão de fugir, em tudo aquilo que a gente se recusa a encarar, e que na verdade é a matéria-prima do nosso processo evolutivo, sabe? Nós viemos a esse mundo, né? Exatamente para tratar dessa casca, exatamente para curar essa ferida, exatamente para cuidar dessa sombra, a fim de que finalmente, uma vez nós fazendo isso com cada um de nós, a grande ferida, a grande casca, a grande sombra da humanidade possa ser curada e possa ser sanada. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até mais.